Olá, pessoal. Estamos dando início ao nosso curso de filosofia, com a nossa aula introdutória. E, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre como será a nossa aula de hoje e também como o nosso curso vai se desenvolver, tá bom? Hoje a gente vai ter, enquanto temática, a introdução à filosofia. Então, a gente vai tentar compreender alguns termos que serão necessários para que a gente, ao longo do curso, né, possa fazer uma interpretação real, né? Embora a gente saiba que a palavra ela pode ter derivações de acordo com o tempo, né, principalmente. Então, os termos da filosofia, eles sofrem essas variações, principalmente referentes a um momento e a teóricos, ou seja, a filósofos. Então, alguns conceitos, eles são, se faz necessário a compreensão, tá bom? Nessa aula também sobre introdução, a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto histórico do nascimento da filosofia, quais foram os fatores que colaboraram. Vamos entender, por exemplo, que a filosofia é uma interpretação que nasce na antiguidade, mas que ao longo do tempo ela sofre também fases, ou digamos assim, ela muda o seu foco de investigação. Então, a gente tem períodos, ou digamos assim, fases da filosofia, e aí eu trouxe para vocês, apresentando de uma maneira muito rápida, mas para que situe já, né, na cabeça de vocês aí a ideia dessa história, dessa historicidade da filosofia, tá bom? E a gente vai estar entendendo, no final dessa aula introdutória, o grande papel, ou seja, a grande finalidade da filosofia para a humanidade. E a partir dessa finalidade, a gente começa aí a veredar sobre os filósofos e sobre as suas interpretações acerca dos fenômenos, tá bom? E aí, quando a gente entra nessa parte introdutória, a gente vai pensar sobre o curso, né? A partir de que, em cada fase, do momento que eu trouxer aqui para vocês, né? Então, cada fase da história, por exemplo, a fase inicial da história da filosofia, que seria os pré-socráticos, e a fase clássica, né? Onde eu vou ter um momento sobre as discussões acerca da physis, né? Acerca da origem da própria natureza. Eu tenho temas relevantes à polis, né? Relevante a figura humana e todas as suas problemáticas e todas as suas ações. E aí a gente vai percorrendo, como eu falei há pouco, cada filósofo e cada momento da história da filosofia ao longo desse curso. E aí, claro, com o propósito de ajudar você a compreender, né, não somente esses termos e aquilo que os filósofos pensaram, né, mas também fazer com que você amplie, né, tenha uma visão muito mais ampla, muito mais profunda sobre determinados fenômenos, e isso acabe ajudando você não só para a sua vida prática, né, para a sua vida social, como também ajudando você na sua avaliação que você vai fazer, que seja o Enem, que seja um vestibular de uma universidade particular, enfim, né, a gente está aqui para trocar uma ideia, né, filosofar e, ao mesmo tempo, crescer enquanto pessoa. Beleza? Então, eu espero que a aula... Na verdade, eu espero que o curso atinja esse objetivo. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Como o título fala, é uma introdução para que a gente se situe no que seria a filosofia, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho com vocês é que, antes da gente ir para o conceito pontual sobre o que é filosofia, antes da gente ir para digamos assim, aquela interpretação histórica do nascimento da filosofia, antes disso, eu preciso que você entenda o que é uma atitude filosófica, tá? Vou colocar a tirinha aí no PowerPoint para você. Uma atitude filosófica, ela é, antes de mais nada, uma interpretação sobre um determinado fenômeno, indo de encontro àquilo que é natural. O que é que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que a atitude filosófica, ela parte do espanto. Ela parte do momento em que você olha para um fenômeno e não consegue ver aquele fenômeno de maneira natural, certo? Vamos dar um exemplo muito simples. Se eu perguntar para você que está aí estudando, que horas são?
Provavelmente você já escutou essa pergunta ao longo da sua vida por centenas de vezes, tá? Então, isso não lhe causa espanto. Mas se eu chamar você para uma conversa e fizer a seguinte pergunta para você: o que é o tempo? Veja, a pergunta já foi diferente, a pergunta fugiu daquilo que, em tese, é natural aos nossos ouvidos, faz parte do nosso cotidiano. Eu consigo responder que horas são, porque é algo que faz parte do meu cotidiano e eu tenho já uma compreensão definida, estabelecida do que seria a hora, do que, na verdade, são as horas, né? É uma forma que a gente tem, enquanto sociedade, de contar a passagem do tempo, que corresponde a um dia. Então, não me causa espanto. Mas quando alguém me chama a atenção sobre o que é o tempo, essa palavra, o tempo, ela já é uma palavra que foge do natural e que aos meus ouvidos vai causar o espanto. E aí, a partir desse espanto, eu tenho o primeiro passo para o filosofar, que é esse olhar não mais natural, como, por exemplo, foi ao ouvir a pergunta que horas são. Entendeu? E aí, quando eu escuto o que é o tempo, eu vou para o meu segundo passo do filosofar, que é duvidar, né, das respostas que são superficiais, das respostas que são baseadas em algo que a gente na filosofia, deixa eu passar aqui para vocês, chamaríamos de senso comum. O que seria o senso comum? É esse saber impregnado de achismo, impregnado de tradição, impregnado de uma comodidade em respostas anteriores e que eu não tenho a necessidade de me aprofundar. Eu coloquei aqui, ó, vou mostrar o PowerPoint para vocês. O senso comum é uma forma de se conhecer, também é um instrumento de conhecimento, mas é um conhecimento popular. É um conhecimento que está muito enraizado à tradição, né, à repetição. Deixa eu colocar aqui, tradição. E, por isso, eu me conformo com a resposta. Não há tanta necessidade de investigação. Então, o segundo passo nessa atitude filosófica é, além do espanto, o segundo passo é romper com o senso comum. E o que faz eu querer romper com esse senso comum é justamente essa capacidade que eu tenho de julgar que aquela resposta já não me satisfaz. Na filosofia, a gente usa muito o termo angústia. Porque o que é a angústia nesse passo aí do filosofar? A angústia é justamente esse sentimento que a gente tem de não se satisfazer com essa resposta baseada no senso comum. Sabe quando você ouve a explicação, mas você não se... Como é que eu posso dizer? Você não se satisfaz mesmo, essa seria a palavra. Né? Você fica, como a gente diz no ditado popular, você fica ainda com a pulga atrás da orelha. Fica faltando algo que seja mais substancial. Então, esse algo substancial, essa racionalidade que faz com que a gente tenha essa percepção de que essa explicação não está, digamos assim, condizente com a realidade, é esse passo que nos chega ao terceiro estágio dessa atitude de filosofar, que seria a elaboração da dúvida. Né? Ou seja, eu vou desconfiar, eu vou questionar, eu vou começar a indagar, a fazer perguntas, e à medida que eu faço essas perguntas, eu começo a separar aquilo que está de acordo com um pensamento racional, com um pensamento que esteja relacionado com a realidade. Então, por exemplo, aquilo que eu trouxe para vocês sobre o tempo, para a filosofia, não cabe nenhum tipo de resposta que não seja no próprio fenômeno do tempo. O que é que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que filosofar sobre o tempo é pensar acerca do tempo no próprio tempo. Opa, que deu tuite, entendem. A filosofia, ela não busca nenhum tipo de interpretação que não seja no próprio fenômeno. Então, por exemplo, ela não vai buscar explicação em fenômenos sobrenaturais, ela não vai tentar ir de maneira racional a algo que não seja o próprio mundo real. Porque para a filosofia,
é humanamente impossível esse homem estar além desse mundo real. Tá? E aí eu trouxe um conceito que deve caminhar muito assim ao lado dessa atitude filosófica, que seria o conceito do bom senso. Descartes, né, vai pensar, o filósofo moderno, René Descartes, ele vai entender o bom senso como algo que faz parte da nossa natureza, ou seja, é algo que está em nós, nascemos com ele, e o que seria o bom senso? Seria essa capacidade de julgamento, né? Ou seja, é uma faculdade, é uma capacidade da razão humana, portanto natural, que faz com que a gente, ao entrar em contato com a informação, né, com o fenômeno, a gente consiga avaliar se aquilo é verdadeiro, falso, coerente, incoerente, ou seja, que a gente faça esse julgamento, essa balança, certo? E essa sensação de que aquilo não nos completa, que eu falei há pouco, faz com que a gente avance, né, digamos assim, nesse passo do filosofar. Ok? E aí eu trouxe para vocês digamos assim, um caminho, né, de perguntas que trariam para nós essa conclusão que a gente poderia chamar de um pensamento filosófico. Lembrando que esse pensamento filosófico é justamente aquilo que foge, que se distancia da vida cotidiana, ou seja, se distancia do que nós comentamos há pouco, do senso comum. Tá? E que eu vou buscar a elaboração de conceitos. O que seriam esses conceitos? Esses conceitos, para a filosofia, são interpretações, seguindo uma lógica encadeada, racional, sobre a realidade, e que, independente do tempo, independente do lugar onde eu esteja, esse conceito vai ter uma validade. Aristóteles traz para a gente a interpretação de universalidade e necessidade. Um conceito filosófico, ele é universal quando ele passa a ser compreendido por um todo. Independente do lugar onde você esteja, né, independente do momento, ele é universal. E a gente vai perceber muito isso até a filosofia moderna, uma tentativa de dar digamos assim, à filosofia a mesma credibilidade que, por exemplo, as leis da física, as leis da química, a própria matemática, uma segurança. Como, por exemplo, você pega uma lei da química, né, por exemplo, a lei de Lavoisier, independente do lugar onde você esteja, do tempo que você esteja, ela é universal, ela consegue ser entendida por todos, certo? E ela é necessária, ela não consegue ser ultrapassada, beleza? A mesma coisa você vai para o campo da matemática, 2 mais 2 são 4 aqui, na Ásia, na Antiguidade, no período medieval ou agora, certo? Então a filosofia ela tem essa busca, né, e de uma maneira intensa, constante, viva, por isso que a gente está sempre alimentando com novas interpretações, e por isso surgindo novos filósofos, numa atitude filosófica em busca da criação de conceitos, certo? E que esses conceitos eles sejam compreendidos pela humanidade, né, como necessários e universais. Ok? Então, vê, eu tenho, como eu comentei há pouco para vocês, o espanto, né, como esse primeiro passo, deixa eu colocar aqui uma numeração. Eu tenho essa atitude negativa, ela parte da ideia da desconfiança, né, da dúvida, de olhar para o fenômeno e não vê-lo de maneira natural, e por isso gerar essa atitude de indagar, da dúvida. E esse terceiro passo seria as inferências, as perguntas. Agora, lembrando que essas perguntas, elas devem buscar as respostas no próprio fenômeno, tá bom? E que, se essas respostas ganham essa forma de conceito, eu tenho um pensamento filosófico, digamos assim, concreto,
Ok? E aí eu separei para vocês, digamos assim, os 4 passos dessas perguntas acerca do fenômeno, tá? Então eu busco entender, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Eu busco entender a essência desse fenômeno, ou seja, de que ele é composto, né, o que ele é, qual a sua origem, ou seja, o que causou esse fenômeno, porque para a filosofia eu não tenho nada oriundo do sobrenatural, nada oriundo de uma força fora da própria realidade. Então, quando eu tenho algum fenômeno, que seja no campo da natureza ou que seja no campo das relações humanas, há uma causa geradora, né, que é o princípio da causalidade, esse princípio pensado, né, por Aristóteles. As coisas, para existirem, elas existem a partir de uma causa. Tá bom? Eu tenho como, enquanto indagação, né, ou seja, como é que está estruturado esse fenômeno, como é que ele está organizado. E uma quarta pergunta que nos faz a inferência se tornar filosófica, qual seria a finalidade desse fenômeno? Existe uma finalidade, né, e como eu posso compreender essa finalidade no próprio fenômeno? Eu estou repetindo muito isso, porque a gente vai mais à frente agora conversar sobre o mito, e a gente vai perceber que esse mito é justamente a busca de interpretações, a busca de um entendimento sobre o fenômeno fora da realidade. A filosofia é o contrário, certo? Então, Vivi, eu posso dizer que a filosofia nega o mito. Veja, a filosofia entende o mito como uma narrativa que possui uma ordem, que possui um começo, meio e fim, mas ela não vê racionalidade, ela não vê uma explicação lógica, uma explicação na própria realidade, certo? Ela não nega o mito. É tanto que, quando a gente vai ler sobre os filósofos, quando a gente vai estudar sobre os escritos, a gente vê que esses filósofos eles usam narrativas míticas. Por exemplo, acredito que você já tenha lido a Alegoria da Caverna de Platão, né, que ele escreve na obra A República. Essa narrativa ela é um mito, certo? Só que a forma de se utilizar o mito para a filosofia tem um viés pedagógico, tem um viés, é um mecanismo de ajudar que as pessoas entendam, mas não é a resposta segura, certo? Não é isso que a gente traz aqui enquanto buscar esse conhecimento no próprio fenômeno, através de uma ordem lógica e racional. Beleza? E aí eu trouxe uma charge de Mafalda, né, um personagem de Quino que a gente gosta muito de utilizar, porque tem essas sacadas acerca dos fenômenos. E aí ela está conversando com a mãe e ela faz uma pergunta, que aí a gente tem a questão do espanto, né? Mãe, para que a gente está no mundo? Veja, ela se distanciou do senso comum. E aí a mãe dela responde: para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo melhor. E aí ela vai o quê? Gerar desconfiança. Olha aqui, ó. Eita, aqui está um fuá aqui. Ela vai gerar desconfiança por quê? Porque essa resposta ela não preencheu, né, o bom senso dela, ou seja, ela conseguiu fazer um juízo aí de que essa resposta não é algo que sacie. E aí ela continua com essa dúvida, e aí, lógico, ela não tem como se aprofundar mais, e aí ela traz a sacada final, que é: sua danada, você nunca me disse que tinha tanto senso de humor. Ou seja, ela entende que essa resposta não consegue, de forma alguma, saciar esse caminho, digamos assim, para um pensamento filosófico efetivo. Ou seja, a mãe não explicou o que é, de fato, né, o significado de estar no mundo, como é essa estrutura, qual é a finalidade, nada disso é apresentado nessa resposta. Beleza? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte acerca da atitude filosófica, eu trago para vocês esse pensamento que diz o seguinte: a atitude filosófica caracteriza-se por uma abertura ao mundo, tornando-os sensíveis a tudo quanto nos rodeia. Ou seja, essa primeira parte aqui da citação nos traz a seguinte informação: podemos filosofar sobre tudo que há no mundo, certo? E tudo que há no mundo em relação à natureza,
né, digamos assim, as relações, as transformações que a natureza gera, né, a partir dela mesma, como também podemos filosofar acerca das relações humanas, daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem produz, de como se comporta. Beleza? Trata-se de viver de forma empenhada as situações, recusando fechar-nos em nós mesmos e, consequentemente, a vivermos aliados daquilo que nos cerca. E essa parte aqui, esse segundo trecho da citação, mostra que a gente não deve se recusar a essa capacidade que a gente tem de se espantar, de estranhar sobre os fenômenos. Porque se a gente se fecha, a gente reproduz uma vida sem significados, sem uma busca constante de entender. A gente fica alheio. E, humanamente, essa situação de alheio não é vista pela filosofia como positiva para a humanidade. Certo? Então, quanto mais a gente entende tudo que nos rodeia, né, que a gente entende acerca do mundo que a gente está inserido, para a filosofia nós vivemos uma vida plena, né, uma vida, bem num termo também aristotélico, né, do sumo bem, ou uma vida virtuosa. Beleza? Então, essa seria o que a gente entenderia como atitude filosófica. Essa atitude filosófica, ela é sistemática, ou seja, ela não seria pensamentos soltos, aleatórios, tá bom? Quando a gente para fazer essa inferência, ou seja, para realizar esse pensamento sobre um determinado fenômeno, a gente segue, digamos assim, uma determinada ordem, né? Ou seja, eu tenho um pensamento sistemático, tá certo? Então, por exemplo, eu não posso pensar filosoficamente sem um rigor, né, sem um conceito preciso, que não gere nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de falha no entendimento, certo? Um outro ponto, as minhas inferências, as minhas indagações, elas buscam uma ordem, um encadeamento lógico, ou seja, eu tenho que ter um começo, meio e fim, né, no meu pensamento, na minha inferência, certo? E seguindo sempre essa lógica no próprio fenômeno, ok? Bem, eu tenho a utilização de conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração e prova, ou seja, tudo que é real, né? Nada daquilo do sobrenatural. E eu tenho a racionalidade, mesmo no âmbito do campo do pensar, né? Mesmo que eu esteja filosofando sobre algo que está no campo imaginético, né? Ou seja, no campo da minha imaginação, como, por exemplo, o conceito do ser, certo? Porque se eu pedir para que você concretize a palavra ser, para que a partir dessa concretude a gente passar a construir um pensamento lógico cadeado, eu não consigo. Assim como, por exemplo, o termo infinito. Eu tenho o conceito do que é infinito, eu tenho o conceito do que é ser, mas eu não consigo imaginar, eu não consigo tornar esse conceito algo concreto, fica no campo do abstrato. E aí você deve estar pensando, não, Vivi, eu sei, tem uma tatuagem que eu já vi com o termo infinito, que é essa aqui, esse 8 assim, né? Só que veja, essa imagem, esse símbolo, ele tem começo e ele tem fim. Eu começo aqui e eu finalizo aqui. Né? Embora se unam, mas há um começo e fim. Esse símbolo, ele, para a filosofia, por quê? Ele não representa o infinito? Porque existe uma interpretação lógica, existe uma precisão na palavra infinito que não corresponde a essa imagem aqui, certo? Há um simbolismo, ninguém está negando, mas não é uma resposta precisa. Consegue entender? Fica no campo imaginético, fica no campo, certo? Então, é tanto que quando você olha esse símbolo, você sabe que remete ao conceito de infinito, mas não é o conceito real.
não é o conceito preciso, rigoroso. Isso é um pensamento sistemático, tá bom? Por isso que filosofar não é algo aleatório, né? Não é algo que falou uma palavra de efeito, falou algo bonitinho, é filosófico. Ok? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E, avançando na nossa introdução, né, um outro questionamento que a gente normalmente conversa na primeira aula de filosofia é sobre esse conceito, o que seria a filosofia. Bem, a gente entende a filosofia como ato, certo? Como ação, e uma ação que pode ser realizada por qualquer um de nós, né? E desde sempre, desde lá da Grécia Antiga, né, se perceber essa capacidade para todas as pessoas, né? Lógico, eu tenho um contexto histórico, por exemplo, a figura dos escravos, das mulheres, não era vista enquanto uma capacidade racional, mas muito mais pelo contexto histórico, cultural, social e tal, político, do que propriamente a ausência de racionalidade, digamos assim, vista ao longo do tempo pela filosofia. Não. Isso é uma capacidade humana, né, esse entendimento, e que esse entendimento ele só precisa ser guiado, tá? Então, a gente percebeu que essa atitude filosófica, ela dá origem à filosofia, que é esse ato de interpretação dentro do fenômeno, né, buscando a resposta no próprio fenômeno. E isso somente nós temos essa capacidade. E aí eu trouxe para vocês essa máxima, né, essa tirinha aí, que é um clássico da obra de Quino, né, a Mafalda, quando ela faz essa pergunta, e a gente observa que ela tem a noção de que não é uma pergunta fácil de se responder, né? E justamente ela tem essa noção, justamente isso, ela prepara todo o ambiente, e quando ela faz essa pergunta, ela gera aí uma angústia sobre o pai, e por mais que ele busque, né, um nível de informação plural, o máximo possível de livros, existe essa, digamos assim, essa falta de segurança ao responder o que seria propriamente dito a filosofia, né? Mas em tese a filosofia ela é entendida como uma aspiração a esse conhecimento racional, ou seja, está aqui no nosso mundo real, lógico, que pode ser demonstrado, tá bom? Fica no campo da abstração, mas ele pode ser demonstrado. Essa demonstração, ela acaba ficando, como eu comentei há pouco para vocês, no próprio fenômeno, na explicação, ou eu posso também reverberar na criação desses conceitos, beleza? E aí, para a gente amarrar esse ponto, né? Essa filosofia, ela não está além desse mundo real, como eu comentei há pouco com vocês, tá certo? Então, eu tenho como, digamos assim, aspiração ao entendimento da realidade, tanto da natureza quanto da humanidade, né? Das relações em que, das causas e da ordem que tanto a natureza produz quanto o homem. E que essa capacidade de entendimento ela acontece num momento específico da nossa humanidade, que corresponde lá na antiguidade, e que ela vai gerando transformações ao longo do tempo. E aí a minha pergunta acerca desse momento aqui para vocês é por que a filosofia se originou lá na Grécia Antiga? Veja, a gente tem que entender que, de uma maneira geral, os povos, a humanidade, né, ela interpretou o mundo, interpretou a natureza ao seu modo, ao seu tempo, tá? Mas por que os gregos, né, em especial, eles vão fazer dessa interpretação algo que vai impulsionar esse pensamento racional? Então, a resposta para essa parte aqui da nossa aula, a origem da filosofia sendo na Grécia Antiga, ela tem que ser entendida que eu tenho um fator externo, um fator político, econômico, social, geográfico, que colaborou para que essa civilização ela desse esse primeiro passo. E que, lógico, vai ser acompanhada pelo restante da humanidade de maneira paulatina. Tá? E aí eu trouxe essa imagem para vocês, imagens
que não é dessa época nossa, né, uma imagem antiga sobre os Jogos Olímpicos, para fazer duas alusões. Primeiro, para fazer alusão em relação à Grécia, né, que é uma modalidade que surge na Grécia Antiga, mas também vai ser pensada de maneira simbólica como o momento de se pensar a filosofia. Eu tenho aí a figura de Tales de Mileto, que é, em tese, a figura do primeiro filósofo, digamos assim, e ele vai dizer o seguinte: eu tenho 3 tipos de pessoas que participam das Olimpíadas. Eu tenho a figura dos atletas que estão ali numa busca, numa competição. Eu tenho o poeta, né, porque o que é o poeta? O poeta é aquele que narra os fatos sem se preocupar com a realidade. Então, esse poeta vai estar ali nos jogos, numa representatividade, numa construção de uma narrativa, representando muito mais um ideal de acontecimento, né, que traga sensações prazerosas, que mexa com a imaginação das pessoas, e por isso essas narrativas são sempre cheias de fenômenos que tragam, por exemplo, a presença de deuses, fenômenos que fujam da nossa compreensão, como, por exemplo, o ato de voar, a imortalidade da alma. Então, esses poetas, eles constroem, né? E aí a gente tem uma narrativa clássica, que é de Homero, a Ilíada e a Odisseia. São narrativas que contam uma história, né, acerca de um conflito, mas essa narrativa, e viagens também, da figura de Ulisses, e eu tenho aí as situações que não correspondem com a realidade, mas que traz prazer para quem escuta ou quem faz a leitura da obra, certo? E essa terceira pessoa que estaria, esse terceiro integrante que estaria nas Olimpíadas, estaria para contemplar, para entender o fenômeno nele mesmo, certo? Então, isso seria o filósofo. Eu coloquei aí as Olimpíadas para a gente dar uma entendida e fazer a relação com a Grécia, tá? Como eu falei para você, o nascimento da filosofia na Grécia tem um contexto histórico muito forte, tá? Então, eu tenho aí uma civilização que começa digamos assim, num processo evolutivo. Primeiro eu tenho as comunidades, os clãs, né? Mas que rapidamente esses clãs se organizam e passam a viver em polis. E aí essas polis, né, elas geram, primeiro, uma atividade comercial muito intensa. Eu tenho uma vida coletiva, diferentemente das comunidades gentílicas, né? Ou seja, a polis, ela faz com que as pessoas passem a dividir espaços, né, que seriam os espaços não somente para as discussões políticas, mas também para o comércio, as festividades religiosas. Então, esse contato, esse coletivo, faz com que situações abstratas comecem a fazer parte do cotidiano, como a noção do público, do privado, como a criação de leis, a aplicabilidade dessas leis, a criação do calendário, da moeda, do alfabeto. E tudo isso acompanha a chegada dessa polis e toda a efervescência que esse momento da história grega vai trazer. E faz com que essa sociedade ela se torne dinâmica também por causa da sua geografia, né? Então, eu tenho uma região peninsular, uma região que tem o mar a seu favor em relação ao trânsito com outras regiões. Então, a gente vai pegar filósofos que vão entrar em contato com a civilização egípcia, que vai entrar em contato com a região da Ásia Menor, com a própria Europa, na Península Itálica. Então, eu tenho uma diáspora, eu tenho uma saída dessa região, e esse trânsito faz com que os gregos tenham a possibilidade de conhecer outras civilizações e, ao conhecer outras realidades, puder gerar a comparação, né? E essa geração de comparação, aquilo que a gente falou do bom senso, que faz com que eu saia desse senso comum. É muito interessante observar esse ponto. Beleza? Então, quando eu trago aqui para vocês
tanto o calendário, a moeda e a escrita, essa escrita fonética, né? Minha gente, isso aqui era uma seta. Essa escrita alfabética, ela é diferente, por exemplo, da escrita mesopotâmica, né? A escrita mesopotâmica eu tenho os símbolos que possuem significado neles mesmos. Aqui não, aqui eu tenho as letras e a junção dessas letras vão formar o fonema. Então, há um grau de abstração muito grande. Da mesma forma, a utilização tanto da moeda como também do calendário. Então, são, digamos assim, ações que fazem parte de um nível de evolução, né? E demonstram uma capacidade cognitiva, ou seja, uma capacidade de entendimento sobre a realidade, né, num grau de evolução e de superação, como eu falei há pouco. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante você entender que não foi aleatório. Né? A figura de Tales de Mileto, que é esse primeiro filósofo, né, digamos assim, que dá início a esse entendimento racional, não surge do nada. Houve um contexto. Né? E, para finalizar, a questão da política. Né? Os gregos vão construir um modelo de governância, um modelo político, que vai trabalhar muito a oratória. Né? Os debates gregos sobre situações da polis pede muito do seu cidadão um entendimento sobre as coisas, né? E essa oratória ela vai, ao longo do tempo, desenvolvendo essa capacidade argumentativa desses cidadãos. E aí eu trouxe para vocês, né, a questão das leis, como no campo da abstração, né, como uma expressão de vontade do coletivo, né, decidir sobre as coisas, tanto no campo privado quanto no campo público. Então, essa concepção, essa constituição de espaço público, né, que traz esse discurso, que faz com que as pessoas resolvam o problema local, sem buscar mitos, isso é importante, tá bom? Então, a oratória, ou seja, a noção desses discursos muito bem arranjados, muito bem encadeados, para que as pessoas não sintam, não se percam e não sintam segurança a escutar essa fala. Então, isso acaba, nesse aspecto político, né, da democracia grega, ateniense, isso acaba ajudando a deixar digamos assim, esse caminho filosófico mais robusto, mais seguro. Beleza? E aí a gente traz a figura de Tales, né, de Mileto, como sendo esse primeiro grego, né, na verdade, da cidade de Mileto, da região da Jônia, é uma extensão, uma parte da civilização grega, que hoje corresponde à região da Turquia, como sendo esse primeiro homem que vai olhar para o fenômeno, e a gente vai conversar no nosso próximo encontro, na próxima aula, nós vamos falar sobre os pré-socráticos, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre Tales. Eu vou pensar sobre a origem, né, da própria natureza, de tudo que há. E eu vou pensar na origem não buscando os mitos. Tales vai tentar encontrar a origem de maneira lógica na própria natureza. E aí a gente tem, né, aquele conceito clássico de filosofia, né, que filos tem a ver com amor, amizade. Essa amizade aqui é uma amizade que tem a finalidade nela mesma, né, ou seja, a filosofia ela é amiga da sabedoria, com a finalidade da própria sabedoria. Não é a busca por um mérito, não é a busca por uma honraria, não. A sabedoria é o grande objetivo da filosofia, porque a sabedoria em si basta. Tá? Então, esse conceito de amor, esse conceito de amizade à sabedoria, é querer ela pela própria condição da sabedoria lhe causar. Né? Ou seja, eu não busco a sabedoria por nenhum outro objetivo que não seja ela mesma. Ok? E aí, a gente vai para esse rompimento entre a filosofia e o pensamento mítico, lembrando que esse rompimento não nega a existência e a continuidade do mito. E aí surge a palavra logos. Vê, essa palavra logos, a gente vai trabalhar também na outra aula, né, na próxima aula, que fala sobre os pré-socráticos. A palavra logos
é uma palavra que em grego significa entender, né? Entender sobre. Então, o logos aqui, nesse início, é buscar esse entendimento, né, sobre o determinado fenômeno, mas que seja nele mesmo. E aí eu trago a citação de Tales, quando ele diz que a razão pode conhecer a causa da origem, a permanência e as transformações de todas as coisas. Ou seja, para que eu busque, né, esse entendimento, ou seja, para que eu busque esse logos, basta eu me empenhar. Eu não preciso buscar nenhum outro tipo de explicação. E o que é que Tales está querendo mostrar aqui para a gente? Ele está querendo mostrar que o logos, ele é um caminho seguro, né, para que a gente entenda sobre os fenômenos. Eu posso buscar esse entendimento através do discurso, eu posso buscar o entendimento sobre a origem das causas, sobre o princípio inicial. Eu tenho aquele do rigor que eu falei para vocês, e mais uma vez o logos fica no campo da racionalidade, diferentemente do mito. Como eu comentei há pouco com vocês, eita, toquei aqui sem querer, o mito ele já não estava mais satisfazendo. Por quê? Porque o mito, ele não é que ele é menor do que a filosofia, é que ele já não estava mais trazendo essa sensação de saciedade, de entendimento. E aí, aquilo que eu comentei há pouco para vocês. A civilização grega atingiu um grau de maturidade que o mito já não era mais convincente. E lembrando, né, a partir dessa próxima imagem, que o mito é uma narrativa que está em todas as civilizações, certo? Ao longo da história. Então, eu tenho na América, eu tenho na Ásia, eu tenho na África e eu tenho na Europa. Eu tenho a narrativa mítica ao longo da humanidade e ninguém aqui, enquanto filosofia, desmerece esse pensamento. Porque pode parecer, não sei se você tem essa impressão, pode parecer que a filosofia sempre lutou contra o mito. Não é algo contra, é justamente para superar, é algo para fazer o seguinte: entendo o que é o mito, mas não me satisfaço. Passo à frente. Certo? E aí, eu trago um conceito para você do que seria mitos, né? É uma narrativa de teor fantástico e simbólico, ou seja, existe esse mundo, né, do simbolismo, do que é sobrenatural. Normalmente existem personagens, existem ações, existem situações, né, personagens ou seres, que incorporam forças da natureza e também características humanas. E que essas características, elas nem sempre são explicadas, né, enquanto uma lógica encadeada, mas elas saciam quem absorve, porque há uma relação de, digamos assim, de entendimento. Há uma relação de que, quando eu vejo aquela explicação, eu percebo em mim o fenômeno e eu compreendo. Normalmente, as narrativas míticas, elas são seguras porque quem profere, né, quem está por trás dessa narrativa, tem um poder muito grande sobre aquela pessoa que escuta. Que seja um líder político, que seja um líder religioso, que seja um líder econômico. Se a gente está falando da antiguidade, né, essas lideranças muitas vezes se fundavam em uma única pessoa, e aí esse mito ganha força ao longo da humanidade, né, ao longo do tempo, e por isso fica muito difícil de ser questionado. Tá? É tanto que eu elenquei aqui para vocês, essas narrativas, elas sempre buscam explicar a origem de algo, não somente da origem, por exemplo, do mundo, como também a origem de sentimentos, de situações que o homem passa. Né? Eu tenho a presença sempre de deuses, mas esses deuses se relacionando com nós, para que haja essa aproximação. Né? E há uma confiança muito grande nesse narrador, como eu comentei há pouco com vocês. Né? Então, quem profere o mito, por ter essa confiança, faz com que as pessoas não questionem, tá bom? E, na ausência dessas dúvidas, ele ganha força, tá? E aí, a gente traz, eu trouxe aí esses dois exemplos para vocês, né? No caso, a figura da obra Teogonia, de Hesíodo, né? Que seria a origem, a história da origem de todos os deuses da mitologia grega, e
a obra clássica de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Beleza? São narrativas que tentam explicar, né, digamos assim, o funcionamento da civilização grega, mas não se preocupa com a racionalidade e, por isso, as pessoas compreendem de maneira mais fácil e, por isso, são chamados de mito. Ok? E aí a gente vai para a nossa última parte da nossa aula, que é a gente entender os vários períodos e ao longo, né, da história da filosofia, lembrando, galera, que esse período aí a gente vai só pontuar com vocês, né? E essa pontuação é só para que haja esse entendimento, uma vez que é a introdução, a gente só vai se aprofundar quando chegarmos em cada fase, beleza? Então, caminhando para o final da nossa aula, a gente tem aí a imagem, né, da escola de Atenas, de Rafael Sanzio, que traz aí os filósofos da antiguidade, né, que a gente é uma pintura renascentista, mas é algo muito, digamos assim, muito emblemático, porque consegue reunir esses filósofos clássicos, né? Então eu tenho Anaximandro, Parmênides, Heráclito, eu tenho Diógenes, eu tenho Platão, eu tenho Sócrates, eu tenho Aristóteles. Então, eu tenho filósofos de tempos antigos, de pensamentos diferentes, de momentos diferentes, mas que estão aí reunidos nessa obra. Então, há uma grandiosidade nela, por isso que, normalmente, as aulas de filosofia sempre trazem essa imagem. Bem, os pré-socráticos, né, ou o período cosmológico, é esse primeiro passo que o homem vai dar para tentar entender sobre os fenômenos a partir da natureza, a partir desse princípio inicial que originou tudo, que no caso é a natureza, incluindo o homem. Tá? Então, os pré-socráticos, eles irão, digamos assim, inaugurar esse momento chamado de cosmológico, que é contrário à cosmogonia. Né? Deixa eu colocar aqui para você. A cosmogonia era a tentativa de uma interpretação a partir dos mitos, né? A partir da visão mítica sobre a origem de tudo que há. Então, os pré-socráticos, eles vão buscar a origem, né, da physis. A physis seria tudo que há, certo? Normalmente a gente usa a palavra physis fazendo alusão à natureza e a gente deixa o homem de fora, mas é tudo. É a natureza, é o homem e é tudo que o homem produz e, consequentemente, tudo que a natureza produz. Tá? Outra palavra que vai acompanhar esse período pré-socrático, e que a gente vai se aprofundar na próxima aula, é arquê. A arquê é esse princípio que vai originar e que vai governar, né, tudo que há. Ou seja, é entender o começo, né, desse mundo, né, dessa natureza, desse cosmo, que a gente também vai usar, vai tentar explicar essa palavra, e entender como ele age, como é que ele está ordenado. Certo? Então, a arquê seria a grande, digamos assim, a grande busca de compreensão por parte dos pré-socráticos. O período socrático, ou o período antropológico, é o período que surgem as figuras mais conhecidas da filosofia. Então, eu tenho Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Eu tenho também os sofistas, que vão estar ali discutindo acerca de situações da cidade, situações promovidas pelo homem. Então, eu tenho muito mais uma perspectiva bem antropológica, bem humana mesmo. Né? Tanto que você pega Sócrates, Platão e Aristóteles, eles podem até falar sobre os pré-socráticos, como eles irão falar, principalmente sobre Heráclito e Parmênides. Mas o grande alvo da pesquisa, né, o grande alvo do entendimento dessa escola, digamos assim, desse período, seria entender sobre as relações humanas. Né? E aí a gente tem Mafalda, mais uma vez, já deu para perceber que eu gosto de Mafalda, vou tentar estar trazendo ela aqui para vocês. Né? Então, é buscar o entendimento sobre o homem, sobre suas paixões, seus sentimentos, sobre essa capacidade de razão. Tá? Então, esse período socrático aí está muito envolto com as questões relacionadas tanto à polis, né, como também às relações humanas. Nesse período também da antiguidade, eu tenho o período sistemático,
representado principalmente por Aristóteles, né? Platão também entra aí, né, numa tentativa de escrever sobre política, escrever sobre ética, sobre justiça. Aristóteles vai aumentar mais esse leque, né, de interpretações, principalmente sobre situações acerca da natureza, a biologia, situações construídas a partir da ação humana, né, como economia, como arquitetura. Então, é um período, digamos assim, mais aberto. Eu coloquei até aqui no PowerPoint para vocês. Né? Eu vou pegar esses saberes e vou começar a diferenciar. É como se eu criasse uma seleção, né? E aí eu posso até pensar que é a partir dessa seleção que vai surgir o conceito de ciência. Então, por exemplo, eu vou separar, enquanto Aristóteles, né, o campo produtivo, como, por exemplo, a arquitetura, a economia, a medicina, isso tudo no Liceu, tá? Que é a escola criada por Aristóteles. Eu tenho no campo da prática, né, que seria no campo das relações humanas, a ética e a política, e também no campo da contemplação, que seria a física, a biologia e a matemática. Então, a gente percebe que a filosofia ela começa a se alargar, né, ela começa a ganhar novas, digamos assim, novos campos de interpretação com o passar do tempo. Tá? O período helenístico também aí, né, em volta à civilização grega. Vocês estudaram história, que o período helenístico corresponde ao momento em que a civilização grega ela cai sobre o domínio macedônico, né, na figura de Felipe da Macedônia, depois Alexandre expande esse império, e aí eu tenho uma fusão de elementos da cultura asiática, né, então a filosofia grega entra em contato com o pensamento islâmico, né, entra em contato também com o pensamento judeu, né, eu tenho aí a chegada digamos assim, dessas vertentes para dar mais força ao pensamento filosófico. Então, a filosofia helenística ela é chamada filosofia dos jardins. Por quê? Porque vai pensar principalmente sobre a arte de viver, sobre situações relacionadas à vida, como a felicidade, como o prazer. Né? Então, tanto que a filosofia helenística vai estar trabalhando aí a ataraxia, o equilíbrio, né? Essa tentativa de construir um novo perfil de humanidade, mas a princípio de homem, né? E, consequentemente, o todo. Beleza? Então, ela traz aí, né, uma preocupação com a ética, sim, mas uma ética voltada para a criação de um manual, digamos assim, de uma arte de viver. Beleza? Ó, Mafalda de novo, né, essa tirinha maravilhosa, ela vai num chaveiro e pergunta ao atendente: bom dia, moço, quero que me faça a chave da felicidade. A pergunta da criança. Com muito prazer, menina, trouxe o modelo. Espertinho esse velhinho, né? Então, a ataraxia, esse equilíbrio, essa busca por uma eudaimônia, por uma felicidade, vai estar ali permeando a filosofia helenística. E, avançando aqui para vocês, além da filosofia antiga, né, com esses clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente tem a filosofia medieval. A filosofia medieval ela vai ser dividida entre a escolástica e a patrística. Tá? A patrística vem primeiro, nessa fase de transição, né, o fim da antiguidade, com a caída do Império Romano, e aí chega-se a consolidação do mundo medieval, né, e, consequentemente, toda a moral cristã se estabelece, e surge nessa, digamos assim, nessa perspectiva, né, um momento de tanto conciliação desse novo modelo, né, de sociedade medieval e, consequentemente, a moral cristã precisa ser estabelecida, como surgem pensadores como o filósofo Tertuliano, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. A gente vai se aprofundar. Isso aqui é só para que você se situe, tá? Esses filósofos eles vão tentar não somente converter os pagãos, não somente consolidar o pensamento cristão, mas eles vão tentar consolidar nessa perspectiva filosófica, certo? Tentando gerar um conhecimento encadeado, racional, para que as pessoas se sintam seguras, certo?
Numa outra fase mais à frente, já se aproximando da Baixa Idade Média, a gente tem a escolástica. Dentro da filosofia medieval, a escolástica que remete muito, tanto que aqui a imagem mostra no PowerPoint para vocês a ideia de uma universidade, de uma escola medieval. Então, essa filosofia escolástica, ela vai, principalmente na figura de São Tomás de Aquino, e a gente tem, não somente ele, como filósofos também do Oriente, vai tentar voltar para os clássicos, e aí eu tenho muito a leitura de Platão e Aristóteles, nessa fase escolástica, tentar aprofundar, a partir desses teóricos, o pensamento filosófico, para esse momento que a sociedade medieval está vivendo. Então, se tem aí já houve uma consolidação e se tem aí um aprofundamento do pensamento filosófico religioso, beleza? E aí a gente tem, trazendo para você, deixa eu colocar aqui, passando, a gente tem a filosofia renascentista, que acontece já no momento de transição, ou seja, a Idade Média está dando seus sinais finais, então eu tenho digamos assim, a saída dos feudos, a consolidação da burguesia enquanto classe social, se aliando agora a uma nobreza que está muito mais livre dos feudos e voltada agora para uma sociedade, digamos assim, concentrada num Estado, na figura do rei. Então, há um investimento muito grande por parte dessa burguesia num novo modelo de sociedade. Mais uma vez, Platão e Aristóteles vão ser lidos e questionados e refletidos, mas essa filosofia do medievo é uma filosofia que vai estar ali valorizando cada vez mais o homem, a vida e tudo que esse homem produz, principalmente no campo da política, no campo da economia. Eu tenho aí uma ideia de um homem não somente ativo, mas também um homem livre, um homem que pode sim construir as suas ações, independente de qualquer direcionamento divino, porque vocês fazendo essa relação com história, vocês percebem que há um rompimento, Então, eu estou tirando aquela visão que a gente chamaria de teocrática, aquela visão onde Deus responde por tudo, e agora o antropocentrismo, ou seja, o homem, sim, é o responsável por tudo, é ele o arquiteto, é ele que decide sobre política, economia, sobre sociedade. E a gente vai pensar sobre filósofos na época. Esses três que eu trouxe aqui, Maquiavel, Giordano Bruno e Thomas More, são apenas exemplos, só para nortear, tá? De fato, são só exemplos para que a gente entenda a evolução dessa filosofia, beleza? Dentro do momento moderno, a gente tem digamos assim, uma outra fase da filosofia, que é a filosofia moderna, que também é digamos assim, um reflexo do pensamento renascentista, aonde esse homem essa filosofia vai focar nessa capacidade do homem do conhecimento. Então, há uma volta aí, principalmente a partir de Kant. Em vez de eu querer buscar conhecer sobre os fenômenos, sobre as coisas, eu passo agora a gerar um entendimento sobre a capacidade de conhecer do homem. E aí surge a máxima do racionalismo e do empirismo. Quem tem o instrumento real do conhecimento? Será que é apenas a razão? Será que são os sentidos? Então, serão que são os sentidos? Então, eu tenho aí essa tentativa de explicar. Isso vai, digamos assim, estar ali muito envolto da filosofia moderna. Beleza? E aí, eu trouxe para vocês também um fenômeno que vai, digamos assim, impulsionar esse momento da filosofia moderna, que seriam as grandes revoluções. Porque, vê, galera, é aquilo que eu comentei há pouco, essa evolução da filosofia, ela acompanha o contexto histórico. Então, essas transformações provenientes de revoluções, de mudanças na esfera política, socioeconômica, elas reverberam também
na própria filosofia. Então, as revoluções burguesas, que começam no século XVII e se consolidam no século XVIII, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, vão interferir sobre o pensamento filosófico, sim, ok? Por exemplo, é nesse período, né, que a gente vai ter um interesse muito grande, principalmente pela ciência. Fazer com que essa racionalidade ela vá para a prática, efetive-se na prática, principalmente para que haja o avanço tecnológico. Certo? Então, eu busco essa evolução. Eu vou ter Hume, Rousseau e Kant, como eu falei para vocês, são exemplos de filósofos só para que a gente perceba, né, esse momento que a gente vai estar estudando. E, para a gente finalizar a nossa aula, né, digamos assim, finalizar esse passeio acerca desse período da filosofia, a última fase é a filosofia contemporânea, que, em tese, começa aí na transição do século XIX para o século XX, né, onde problemáticas sobre esse momento histórico vão ser pensadas, como, por exemplo, né, as relações existenciais, as relações humanas, provenientes dessa sociedade muito mais dinâmica, muito mais tecnológica, muito mais competitiva. As guerras, né, serão interpretadas porque vão reverberar o surgimento de modelos políticos que a filosofia até então nunca havia se deparado, como, por exemplo, regimes autoritários, regimes totalitários. Enfim, esse momento contemporâneo vai trazer à tona situações, né, que eu acabei de comentar aqui com vocês, e a filosofia não vai ficar de fora, e por isso ela também vai pensar o seu tempo. E aí vocês perceberam que a gente tem um longo período para ser entendido, né, cada qual, né, nas suas particularidades, e por isso o nosso curso só está começando, e eu espero que vocês tenham se sentido, né, instigados a continuar essa aventura. Beleza? Espero que tenham compreendido. Para a gente finalizar, de fato, a nossa aula, junto com a nossa aula vai uma bateria de questões e também um texto de apoio para que ajude você no entendimento. Ok? Qualquer dúvida, manda aqui para a gente. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.